Vamos trabalhar mais uma aula de lógica matemática. No caso, nosso assunto de hoje vai ser princípios lógicos, né? E diagramas lógicos, certo? O que vem ser um princípio lógico? Princípio lógico, existe vários princípios, mas o principal são dois, que é o princípio do terceiro excluído. O que quer dizer o terceiro excluído? Que não tem uma terceira opção. Ou é verdadeiro ou é falso. Tá aqui, ó. Toda proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe ela meio termo, chamado terceiro excluído. O terceiro não tem. Exemplo: 2 mais 4 igual a 2 mais 4 igual a 5, certo? Isso aí é falso, né? Mas, professor, a música do Roberto Carlos diz que 2 mais 2 é 5. Isso não é a música dele, mas na lógica o princípio é falso. 2 mais 2 é 4, para ser verdadeiro. Outro exemplo: a semana tem 7 dias, verdade. B é vogal. Não, B é consoante. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem a terceira opção. Por isso que é chamado terceiro excluído. Princípio da não contradição. Ou seja, toda proposição não pode ser verdadeira e falso ao mesmo tempo. Não é? Você pode dizer o professor Ivo é bom. Outro acaba de professor Ivo é ruim. Ou ele é bom ou ele é ruim. Não tem esse negócio de dizer que é os dois ao mesmo tempo. Então, 2 mais 2 é 5, só pode ser falso. E 2 mais 2 é 4, só pode ser verdadeiro. Não tem essas duas de ser os dois ao mesmo tempo, certo? A semana tem 7 dias, é verdadeira. Não pode dizer, não, para mim tem só 6 dias que eu não trabalho no domingo. Não vale. Então, e o B é vogal? Não, B não é vogal. Então, a não contradição quer dizer, não pode ser as duas coisas. E o princípio do terceiro excluído, o terceiro não tem. É muito parecido, mas um pouquinho diferente, certo? Próximo assunto, vamos ver o que vem ser um diagrama lógico. Aí tem umas coisinhas interessantes para a gente trabalhar. Primeiro, os diagramas universais, ó. Tem o todo ou qualquer. Se eu falo, ó, todo A é B, que quer dizer? Todo elemento de A também é elemento de B, certo? Cuidado, no caso aqui o B pode ter elemento que não seja A. Um exemplo bem simplesinho, ó. Todo cearense é brasileiro. Agora, se eu pegar um paulista, ele é brasileiro, mas não é cearense. Então, aqui o que é verdade é de A para B. Todo A é elemento de B, é B. Agora, nem todo B é A, certo? O existencial, que é eu chamado pai, ó, pai, pelo menos um, algum existe. Então, você usa assim, ó. Se eu digo aqui, ó, se eu digo aqui, existe A que é B, o que é que eu digo? Eu digo que tem elemento de A que é B, certo? Mas nem todo elemento de B é A, nem todo elemento de A é B. Então tem alguns elementos comuns. É chamado a interseção nos conjuntos. Exemplos, ó. Pelo menos um elemento de A é elemento de B. Aí tudo bem, certo? Algum engenheiro é pedreiro, certo? Existe médicos que é rico. Então, no caso aqui,
é só uma fatia que é igual. Aqui não. Todo, quando eu falo todo, inclui tudo. Aqui não, é só alguns. Vai ter gente de A que não é de B. Mas pelo menos um elemento de A é de B, algum elemento de A é de B, e existe elemento de A que é de B. Certo? É chamada interseção. Nenhum. Aí é fácil, né? Ó? São chamados conjuntos disjuntos. Nenhum A é B, obviamente, nenhum B é A. Certo? Então vamos trabalhar agora os exercícios, ó. Exercício bem interessante porque você vai fazendo os diagramas e vai trabalhando para encontrar a resposta. Ó, aqui você tem toda criança é feliz. Então você tem o conjunto de feliz e o conjunto de criança, tá aqui, ó. Certo? Algumas pessoas que usam óculos, certo? Então, óculos já tem outra conjunto aqui que usa óculos. São infelizes. Outro aqui que entrou aqui, infeliz. Ó. Então, observe que infeliz e feliz são conjuntos de juntos. Nenhuma pessoa feliz é infeliz. E quem é infeliz não é feliz. Então, esses dois conjuntos são de juntos. E tem esse rapaz aqui, ó, que ele tramita nos dois. Que tem pessoas que usam óculos, tá aqui, usa óculos, que são felizes. Certo? Que são felizes. Aí ele pergunta, as pessoas que não usam óculos, são infelizes? São felizes? Aí você pode dizer, ó, não, quem não usa óculos tá aqui, ó, e é infeliz, ó. Aqui, ó. Muita gente aqui que não usa óculos, que não é feliz. B, alguma criança que usa óculos são infelizes? Aqui, ó. Não, porque as crianças de óculos estão aqui, ó. São todas, ó, toda criança é feliz. Então, jamais uma criança pode ser infeliz. Se ela é feliz, não é infeliz. Então, isso aqui está errado. Todas as crianças que usam óculos são felizes? Verdade. Certo? Nenhuma criança usa óculos, falso. Então, tá aqui, ó. Toda criança que usa óculos, ó, ela é feliz. Porque ela está dentro do conjunto do feliz. Agora, a criança que usa óculos, aliás, que a criança normal, jamais será infeliz. Porque, pelo primeiro princípio aqui, ó, toda criança é feliz. Então, pelo item B aqui, ó, algumas crianças que usam óculos são infelizes? Não. Se elas são felizes, jamais serão infelizes. Então, a resposta certa é a C de casa. Próxima questão. Se cada elemento de X corresponde pelo menos um elemento de Y, então, vamos ver aqui, ó. Então, observe aqui, você tem um X aqui dentro e tem o Y, certo? Então, se cada elemento de X ó, corresponde pelo menos um elemento de Y. Então, você pode dizer, há mais elementos de Y do que de X? Você não pode garantir isso, não. Certo? Atenção em lógica, pessoal. Você não pode deduzir pelo seu pensamento. Você tem que deduzir pelos dados. Você não está dizendo nada aí, que um é maior do que o outro. Há menos elementos de Y do que de X, aí que não dá para se deduzir mesmo. Porque pela raciocínio aí, no caso aqui, o X está contido no Y, certo? Pode haver tantos elementos de Y quanto os elementos de X. Isso é verdade. Porque esse elemento aqui, apesar dele ser pequeno, mas aqui dentro pode estar o quê? Ninguém aqui. Então, coincide
de tantos elementos de X, e tantos elementos de Y. Outra coisa também, pessoal, cuidado, ó, quando ele falar em dobro, não é, ó? Então observe aqui, ó, o número de elementos de Y, você está vendo que vai possivelmente seria maior. É no mínimo o dobro de elementos de X, você não pode garantir nada. Então cuidado, muita coisa você não pode pensar e deduzir não, certo? O número de elementos de Y é no máximo o dobro do elemento de X. Não. Então, cuidado. Ó. Em lógica, você deve trabalhar com o que você é o concreto. O que ele diz. Não falar em dobro, a metade. Geralmente isso aí está totalmente fora. Você não pode garantir. Ele diz ó, que cada um, ó, ele diz. Cada um quer dizer todos, né? Todos os elementos de Y, de X, corresponde ao menos um elemento de Y. Ou seja, quer dizer, cada elemento de X é elemento de Y, certo? Então, observe, ó, você não pode dizer que um é o dobro do outro, não. Você pode garantir o seguinte, que a quantidade de Y há quanto há elementos de X. Ou seja, se cada elemento cada elemento de X também é de Y, então a quantidade de Y tem que ser igual, pelo menos igual, ou equivalente, né, ao de Y. Você não pode dizer que é o dobro nem a metade. Cuidado. Então o item certo é, pode haver tantos elementos, ó, quantidade de elementos de Y, quantos elementos de X. Lógico. Se cada elemento de X vai corresponder de Y, então a quantidade de Y vai ser muito depender da quantidade de X. Certo? Mas você não pode garantir que o Y é o dobro, nem no máximo o dobro, né? Cuidado, você não pode, em lógica, você não pode deduzir pela sua cabecinha. Deduzir pelos fatos, pelas evidências. Próxima questão. Ó, se cada macaco fica em seu galho, então... Ó, essa questão é muito parecida com lá em cima, ó. Então vamos botar aqui, ó, o conjunto dos macacos e o galho, certo? Aí você pode dizer que o galho tem o dobro dos macacos, você não pode garantir, não pode garantir o triplo nem o dobro, você pode garantir o seguinte, ó, há mais macaco do que galho? Não. Por que você pode garantir que não é não? Porque ele diz cada macaco fica em um galho. Então não pode ter mais macaco do que galho, senão ia ficar macaco de fora. Pode haver galho sem macaco? Pode. No caso aí pode. Dois macacos dividem o mesmo galho? Ele não falou isso. Ele, pelo contrário, ele falou que cada macaco fica em seu galho. Certo? Cada macaco fica em dois galhos? Também você não pode garantir isso. Dois galhos dividem um mesmo macaco? Também não. Você pode garantir o seguinte, pode haver galho sem macaco? Pode, porque ele disse que era macaco no seu galho, então ele não falou a quantidade de galho. Agora, a quantidade de macaco, sim. Não pode haver mais macaco do que galho, senão não ia ser cada macaco no seu galho, certo? Então o item certo é o quê? É o item B de bola. Pode haver galho sem macaco, mas não macaco sem galho, certo? Simples assim. Próxima questão. Considera posições, ó. Todo marciano é péssimo jogador de futebol. Pelé é marciano. Nessa hipótese, a proposição Pelé é péssimo jogador de futebol é uma conclusão certa? Vamos ver aqui, ó. Ó, você tem aqui marciano, tá aqui, ó, e péssimo jogador. Então, todo marciano é péssimo jogador de futebol, certo? Então, isso aí é verdade. Ou seja, se o Pelé é péssimo jogador de futebol, ele vai ser o quê? Então, se ele é marciano, ele vai ser o quê?
péssimo jogador de futebol. Porque sem exceção, o que vai acontecer? Ele diz aqui, ó, todo marciano é péssimo jogador de futebol. Então, se o Pelé é marciano, ele não vai jogar bola nenhuma. Mas, professor, o Pelé foi o melhor jogador do mundo. Isso não tem nada a ver, certo? O que vale é o que está escrito aqui, certo? Se ele diz que o Pelé é péssimo jogador de futebol, é porque ele era marciano. Ele já disse que o Pelé é marciano, desculpe, é porque ele é o péssimo jogador de futebol, certo? Considerando que uma argumentação é correta quando partimos da proposição presumentemente verdadeira. Se chega à conclusão também verdadeira, julgue os próximos itens. Suponha que a seguinte proposição seja verdadeira. Muito bem. Com a primeira proposição, todo brasileiro é artista. Então tem o conjunto do brasileiro e de artista. Joaquim é um artista. Nessa situação, se a conclusão for Joaquim é brasileiro, então a argumentação é correta. Vamos ver aqui, ó. Todo brasileiro é artista se todo brasileiro é artista daqui. Se Joaquim é um artista, aqui, ó, ele pode estar aqui, ó, pode estar aqui, pode estar aqui. Não garante que ele é brasileiro, não. Tá entendendo aqui, ó? Ele diz, ó, todo brasileiro tá aqui, ó, é artista. Joaquim é artista. Ele pode ser brasileiro, pode, mas também não pode. Ele não falou nada, mas ele pode ser esse artista aqui, ó, tá vendo? Ó? Quem tá aqui ao lado aqui. Aí ele pergunta: Joaquim é brasileiro, então a argumentação é verdadeira por ele ser artista? Não. Certo? No caso aí é falsa. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui essa estrelinha aqui, é o Joaquim, que ele é artista, mas não é brasileiro. Então essa argumentação é falsa. Cuidado. Se ele dissesse que o Joaquim era brasileiro, aí eu sabia que ele era artista. Mas ele é artista, não é obrigado a ser brasileiro. Cuidado. Aí pega muita gente nisso aí. Simples assim. Próxima questão. Certo? Dadas apenas as proposições, nenhum nenhum contador é médico e algum médico é biólogo. Do ponto de vista da lógica, é válido concluir. Então vamos botar aqui. Você tem aqui o contador, tem aqui os médicos, né, médicos, e os biólogos. Então ele diz, ó, nenhum contador é médico. Está aqui o contador e está aqui os médicos. São conjuntos disjuntos, ó. Algum médico está aqui, ó, é biólogo, está aqui, ó. Ele tem alguma coisa em comum. Aí ele quer saber do ponto de vista da lógica. É válido concluir. Algum biólogo, tá aqui, algum biólogo não é contador? Você pode garantir isso? Verdade. Aqui, ó. Se ele for biólogo, ele jamais será contador. Algum biólogo é contador? Algum biólogo é contador? Não. Todos biólogos é médico? Não. Só alguns. Só alguns. Algum biólogo é contador e não é médico? Aqui, algum biólogo é contador e não é médico, você não pode garantir isso. Existe biólogo que não é médico, certo? Existe biólogo aqui que não é médico, você pode garantir isso? Não, certo? E aqui você pode ter essa parte aqui, ó, sem nada, certo? Então, cuidado, essas questões aí,
você tem que trabalhar o concreto, ou seja, só o que você tem por escrito, certo? O cara aqui, ó, algum biólogo não é contador. Tá aqui, ó, esse cabra aqui, ó. Quem for biólogo que é médico, não vai ser contador, no caso aqui. O que eu posso garantir é isso, ó. Porque o contador e médico são conjunto de junto. Então, quem é biólogo e é esse rapazinho aqui, o que é que vai acontecer? Não vai ser contador nunca. Então, o item certo é o item A de avião. Outra questão. Se todo engenheiro é bom em matemática e algum engenheiro é físico, conclui-se corretamente que... Vamos ver os diagramas aqui, ó. Você tem aqui engenheiro, tem aqui bom em matemática, certo? Então tá aqui, ó. Todo físico, aqui os físicos, né? Físico. Todo físico, vou ter que a resposta, cara. Vamos analisar aqui. Todo físico é bom em matemática? Tá aqui, não. Esse rapaz aqui é físico e não é bom em matemática. Tá aqui, ó. Pelo diagrama tá aqui. Certos bons matemáticos, que tá aqui, ó, não são físicos, certo? Não, tá aqui. Esses aqui são bons matemáticos e são físicos, tá aqui, ó. Certo? Certos físicos não são bons matemáticos. Ele pergunta certos físicos, quer dizer, algum físico não é bom em matemática. Você não pode garantir, né, que certos bons, alguns certos físicos ou algum físico não é bom em matemática. Aqui, ó. Esse aqui é bom em matemática, aqui, ó. Tá entendendo? Não há engenheiros que sejam físicos. Tá aqui, ó. Esse engenheiro aqui, ó, não são físicos aqui, ó. E são físicos aqui, ó. Então, qual é o certo? Ó? Existe bons matemáticos que são físicos aqui, ó. Esses aqui são bons matemáticos e são físicos. Então, o item certo é o item C de casa. A oitava. Considerando que seja verdade, pelo menos um C é B e nenhum A é B, então é necessariamente verdadeiro aqui. Então tem o C, tem o B, ó, e o A. Ou seja, o A e o B tá aqui, ó, são disjuntos, ó, o A e o B. E o C e o B, eles têm o quê? Elementos comuns. Pelo menos um, ó, C é B, certo? Vamos ver o que é verdadeiro aqui. Pelo menos um C não é A. Tá aqui, ó. Pelo menos um C, aqui, pelo menos um C não é A. Algum A é C? Algum A é C? Não, ó. Nenhum A é C, ó. Nenhum A, nenhum A é C, certo? Nenhum C é A, isso é verdade. Isso é verdade. Pelo menos um C é igual, é A, certo? Você pode botar que pelo menos C não é A, certo? Pelo menos um C, esse pessoal daqui, ó, que é C, que não é A, certo? Por que que o B não está certo? Algum A, tá aqui, algum A é B, algum A é C, desculpe. Algum A é C? Não. Nenhum C
é A, você não pode garantir, porque esse A aqui, ele não é B, mas ele pode ser do lado de cá também, né? Tá entendendo? Pelo menos um C é A, também você não pode garantir. Agora, você pode garantir sim. Pelo menos um C não é A. Esse pessoal daqui, ó, que é C, jamais será A. Certo? E a última aí, ó. Sabendo-se que existem pessoas desonestas e existem corruptos, admitindo-se verdade a frase: todos os corruptos são desonestos. É correto concluir que, vamos ver aqui, ó, você tem o corrupto e o desonesto. Então quer dizer que, sabendo que, ó, aqui, ó, todos corruptos são desonestos, certo? Então ele quer saber se aqui, ó, tem esse grupo aqui do honesto, certo? Então você tem aqui, ó, honesto e desonesto. E todo corrupto é desonesto aqui. Então ele diz: quem não é corrupto é honesto? Não. Esse pessoal aqui, ó, não é corrupto e é desonesto. Existem corruptos honestos? Existe corruptos honestos? Não, porque todo corrupto é o quê? É obrigatoriamente ser desonesto. Alguns honestos podem ser corruptos? Não, porque eles são disjuntos aqui, ó. Se é corrupto, ele é desonesto. Então, honesto pode ser desonesto. Existe mais corrupto do que desonesto? Você não pode garantir isso. Agora, existe desonestos que são corruptos, aí você pode garantir isso. Porque tá aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó, é desonesto e ainda é corrupto ainda. Certo? Simples assim. Então, pessoal, espero que vocês estejam bem, estudem, certo? Me sigam nas redes sociais, como eu falei na aula passada, nas férias agora, né? Eu vou trabalhar intensamente aí, fazer muitos exercícios com vocês, dar aula de revisão pessoalmente, vamos fazer umas livezinhas aqui, para colocar vocês na prefeitura, ou seja, dentro do quadro de professores efetivos, certo? Então, estudem e um abraço.